Shalom, shalom, meu querido, minha querida, como você está? Está fazendo a contagem do Homer. Hoje nós estamos 14 dias do Homer, que perfazem, na verdade, 2 semanas do Homer. Então já chegamos aí a 14 dias, 2 semanas da contagem do Homer. E hoje nós estamos no último subaspecto dessa contagem do Homer, da Sefirá de Sheb Gevurah, Sefirá de Gevurah. Então nós estamos hoje em Malhut Sheb Gevurah. Malhut, nós já sabemos, anteriormente nós estudamos isso, que Malhut representa o reino. E onde está esse reino? Esse reino é aqui, no mundo físico, o planeta Terra, onde nós andamos, onde nós vivemos, onde nós pagamos nossos boletos. Isso é Malhut. Mas também Malhut, segundo os níveis de mundo, é o mundo de Asiá, que é o mundo da ação. E Gevurah, nós sabemos que é aquela energia do Eterno, aquela Sefirá ligada ao rigor, ligada à disciplina, não só a disciplina de você disciplinar alguém, mas você também ter disciplina para fazer alguma coisa, ligada ao poder, ligada ao julgamento. E como que nós podemos entender o aspecto de Malhut, ou seja, do reino de Gevurah, ou seja, o reino dentro da severidade? Nós precisamos entender que a Terra, eu vou até colocar aqui para vocês aqui o Homer direitinho. Nós estamos lá em Malhut, lá embaixo, planeta Terra, marronzinho, e estamos sob o aspecto da Sefirá de Gevurah. Nós precisamos entender que quando Deus criou a Terra, quando Deus criou os céus, lá em Bereshit, Bará, Elohim, Deus criou a Terra com as forças de Elohim. E Elohim é justamente o nome do Eterno que está ligado a essa Sefirá, que é a Sefirá de Gevurah. Então nós podemos dizer que o mundo Malhut, a Terra, o mundo de Asiá, ele está diretamente ligado às forças de Gevurah. E o Eterno, na sua capacidade, na sua bondade, ele direciona todas as coisas. Às vezes o Eterno age com bondade, às vezes o Eterno age com equilíbrio, às vezes que é misericórdia, às vezes o Eterno age com Gevurah, de acordo com os nossos atos, de acordo com meus atos individuais, meus atos coletivos, meus atos como nação, meus atos como população planetária. O Eterno tem a sua matemática. Então o que significa? Que às vezes a Sefirá de Gevurah ela vem pesada sobre Malhut, sobre o reino, sobre o planeta Terra. E acontecem situações que são extremamente desagradáveis, mas são necessárias porque o Eterno está usando forças de correção para um povo, para uma nação, para uma casa, para uma família. E muitas vezes, se você não está conectado com o estudo da Torá, conectado com as coisas do Eterno, você pode pensar assim, mas puxa vida, eu fiz tudo certinho, eu estou rezando, estou conectando, cumprindo as mitzvot de Bnei Noach, vou à sinagoga, vou aos encontros, estou fazendo tudo certinho, dou tzedakah, e de repente vem essa catástrofe sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa ou sobre o meu país. Um exemplo, por exemplo, a pandemia. Quantas pessoas no olhar assim falaram, Senhor, o que eu fiz para que viesse algo tão terrível sobre o mundo? Porque o Eterno tem a sua matemática, tem o seu jeito de julgar as coisas e às vezes ele julga de acordo com as forças de Gevurah. Porém, quando você entende que o Eterno tem algo maior e que o Eterno tem para você também a força de Malhut, que é o reino, você entende que numa crise você pode se dar muito bem. Apesar de ser um momento extremamente sofrido, desagradável, quem falou que o Eterno te desamparou? Quem falou que no meio da crise você não pode, de repente, se superar, se reinventar e, por causa daquela força de Gevurah, você se tornar uma pessoa que você nunca sonhou ser? De repente, por causa do aperto, você é obrigado a abrir mão de coisas que para você faziam muito sentido e naquele momento não fazem mais sentido, você se reinventa e você, de repente, descobre uma pessoa que você jamais descobriria se você estivesse sobre as forças de Hesed, de bondade, de misericórdia, de Tiferet, do Eterno. Um exemplo disso, nós podemos ver Gevurah e Malhut é o próprio patriarca Isaac. E por que eu vou falar primeiro de Isaac? Porque Isaac é o arquétipo, é o patriarca ligado a Sefirá de Gevurah. Nós vemos um episódio na Torá que veio uma fome sobre a terra
Então veio fome, porque veio uma seca, melhor, veio primeiro uma seca, essa seca durou muito tempo, começou a haver fome sobre a terra. O que é essa seca? Seca é falta de água. Falta de água está ligado a Hesed. Hesed está ligado à água, as águas da Torá, as águas da misericórdia, uma série de arquétipos que nós podemos falar. Mas se faltou água é porque faltou Hesed. Por algum motivo a Sefirá de Hesed estava bloqueada naquele período para aquele povo. A pergunta é, faltava Hesed de Isaac? Não. Isaac estava pisando na bola, estava em pecado? Não. Isaac era um servo, era um tzadik, que estava fazendo tudo correto. Mas quando veio uma energia de Gevurah sobre toda a terra, Isaac estava onde? Na terra. Então aconteceu que para ele também aquela crise pegou. O que Isaac fez como um bom arquétipo de Gevurah? Não vou ficar parado. Se veio uma crise, eu não vou ficar questionando por que veio a crise, por que o mal sobreveio e etc. Me sentindo, eu estou errando, estou em pecado, será que Deus não me ouve mais? Não, Isaac falou assim, bom, veio uma crise, eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair de onde eu estou e vou até o Egito. E vou trabalhar, vou plantar lá, vou dar meus pulos, falando português claro. Vou fazer o que eu posso fazer meu corre, popularmente falando. E Deus fala para Isaac, não desças ao Egito, vá para a terra que eu vou te mostrar. Isaac vai para uma terra e diz que ele plantou e colheu a 100 por 1. Ele teve uma plantação, em tese normal, mas uma colheita extraordinária. E não é à toa que a Torá fala o número 100 por 1, porque 100 é a totalidade dos números da Sefirot, da árvore da vida. Não são 10? Sim, só que para cada sefirá nós temos 10 subaspectos, que são 10 subsefirotes dentro delas. Então dá um total de 100 sefirotes. Então a Torá está dizendo assim, que por causa das forças de Gevurah, porque ele soube lidar com a Gevurah, com a crise, não ficou melindrado e levantou-se e foi tomar uma atitude. E por que ele tomou uma atitude? Porque ele está em Malhut. Malhut é o mundo de Asiá. O que significa Asiá? Ação. Então, não tem como você sair de um aspecto de Gevurah sem você ter uma ação coerente com as coisas de Deus. Não é qualquer ação, não é você ser reativo, você ser ativo. Ativo é eu parar, pensar, rezar, tomar decisões, e às vezes aquela decisão significa o seguinte, eu preciso sair de onde eu estou. Mas mudar dá um trabalho danado, há tanto tempo que eu estou aqui nessa cidade, nessa terra, nessa casa, nessa família, nesse local, nessa empresa. Grandes coisas exigem coragem. E coragem vem de Gevurah. E quando você tem coragem no meio da crise de se posicionar confiantemente no Eterno, que se Ele te colocou numa situação, a pergunta é, não seria, por que isso aconteceu? A pergunta é, aqui é o mundo de Asiá, Eterno, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que mudar? Para onde eu tenho que ir? Eu estou querendo ir para lá. É para lá que eu vou ou é para cá? Se o Senhor me falar aonde for, eu vou. Eu vou agir. Só me diga como que eu tenho que agir, porque eu vou agir. É isso. E se o Eterno não falar, eu vou agir esperando que o Eterno confirme meus passos. Se ele não confirmar, eu vou para outro ponto e acabou. Não tem mimimi, não tem... não tem. Gevurah é esse poder que você tem de olhar uma crise, enfrentá-la e trazer, por causa disso, o aspecto de Malhut, que é o reino. Ele semeou, colheu 100 vezes mais o previsto. Isso tem a ver com as Sefirotes, quer dizer, ele completou a árvore da vida e todo o fluxo veio de prosperidade sobre ele. E diz que enriqueceu-se muito o homem. E o homem não é apenas o homem Isaac, mas o projeto do Eterno. Você precisa entender que quando vem uma crise, e você às vezes não tem culpa nenhuma sobre a crise, e vai vir, porque nós estamos sob as forças de Gevurah aqui na Terra, foi criado pelas forças de Gevurah. Quando vier uma crise, se você se posicionar, você vai reinar no meio da crise. Estou falando de coisas metafóricas. Não, eu tenho exemplos de pessoas agora que no período mais terrível que nós passamos na nossa era aqui, que foi o período da pandemia, pessoas que enriqueceram muito. Não porque foram oportunistas, mas foram pessoas que no meio da crise se reinventaram e conseguiram dar solução para necessidades que não existiam. Eu não vou citar nomes aqui,
Mas eu posso dar um exemplo de um conhecido meu aqui da terra onde eu habito, né, onde eu moro, que ele trabalhava com streaming, com transmissão ao vivo, por internet, câmera, e ninguém dava bola direito. Ah, pouca gente queria. Quando veio a pandemia, ninguém sabia fazer o trabalho que ele fazia aqui. E ele começou a fazer um para o outro, aí vieram as lives de um monte de gente, prefeitura, isso, aquilo, e ele cresceu demais naquele período onde estava todo mundo, infelizmente, passando uma enorme necessidade. Ele estava prosperando muito, porque ele tinha uma solução que até antes da pandemia não era interessante para ninguém. Mas quando veio a pandemia, ele estava preparado, ele começou a agir, começou a fazer, não teve medo e foi. E hoje é um dos grandes nomes aqui da minha região nessa área. Por quê? É uma pessoa que, até onde eu conheço, não está nem ligada à Torá. Mas ele usou de uma crise para se reinventar, para fazer algo que ninguém fazia, e ele estava preparado, ele foi, ele fez, ele não teve medo e conseguiu. Outro exemplo de uma pessoa também que eu não vou citar porque ela vai saber quem é, mas que ela me falou que no período de pandemia foi onde ela mais prosperou, porque ela vendia o quê? Gás de cozinha. Ela cuidava de uma região que vendia gás de cozinha, a empresa estava mais ou menos, ia, não ia, e veio a pandemia, essa pessoa falou para mim, todo mundo estava em casa precisando de gás, e ele trabalhou muito e prosperou muito. Por que foi oportunista? Não, porque para toda crise existe uma grande oportunidade. Isso não é coisa de coaching, não, te falando, isso é a Torá que te fala. Eu poderia citar vários exemplos, não vou parar por aqui, mas Daniel foi levado escravo. Que culpa Daniel tinha de ser escravo? Nenhuma, era um tzadik, mas foi levado escravo. Ah, e ele sofreu? Não, ele prosperou muito onde ele foi. Então entenda uma coisa, as forças de Gevurah, fechando agora a energia de Gevurah que nós estávamos tratando, as forças de Gevurah, elas vêm, elas vieram, elas virão. A pergunta é, você vai ser capaz de reinar quando vier uma crise, de se reinventar, de usar as forças de Gevurah para não ter medo, se destemido e falar, opa, eu vou me posicionar nisso daqui, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou reinar, porque se o Eterno mandou uma crise, ele mandou junto uma grande oportunidade. Então, fechando, se você ainda não contou o Homer, vou colocar para você o texto aqui. Hoje são 14 dias que perfazem 2 semanas do Homer, e lá embaixo, em Ribonó, você vai falar que o Eterno corrige o defeito que causei na Sefirá, Malhut, que é o reino, Sheb Gevurah, Malhut de Gevurah, ou seja, o reino da disciplina, da severidade, que a gente possa reinar em meio à crise, porque é isso que o Eterno tem para cada um de nós. Baruch Hashem, e se Deus quiser, até o próximo vídeo.